Amém? Mais uma noite, para podermos falar da palavra do Senhor. Amém? Você que trouxe sua Bíblia, Lucas capítulo 11, versículo 28. Perdão, irmãos. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Vamos começar com esse texto. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Creio que esse é um dos textos chaves para aquilo que Deus precisa fazer em nós. Amém? Glória a Deus. Quando nós nos colocamos diante da palavra de Deus, quando nós nos expomos à palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, 12 diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Amém? Aqui, queridos, fala sobre a importância da palavra de Deus. Amém? Quando nós nos colocamos realmente e nos expomos à palavra de Deus. Existe um hábito que nós, como cristãos, precisamos ter na nossa vida. Assim como nós alimentamos o nosso corpo físico, nós precisamos todos os dias alimentar o nosso espírito. Amém? E como que nós alimentamos o nosso espírito? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e é eficaz. Amém? A palavra de Deus é aquilo que traz alimento para a nossa alma. Nós sabemos que quando o homem não se alimenta do alimento espiritual, ele começa a ficar fraco espiritualmente falando. Nós sabemos que nós, por natureza, nós temos parte do céu e parte da terra. Amém? Tem gente que ignora o corpo físico. Tem gente que acha que o corpo orgânico é só um instrumento, um escravo, né? E aí ele vive a vida de qualquer maneira, né? Comendo o que não presta, vivendo de maneira que não é boa. E nós sabemos, queridos, que nós vamos ter que prestar contas das duas coisas. Amém? Tanto do nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Por isso nós precisamos sim ter uma alimentação saudável, sim, nós precisamos fazer exercício físico. Quem trabalha em escritório vai para a academia, amém? Quem trabalha em construção civil já tem um plus, né? Já ganhou a academia gratuitamente. Aleluia. Mas nós precisamos entender, gente, que assim como o nosso corpo precisa ser nutrido, assim também o nosso espírito também precisa ser nutrido. Assim como nós precisamos criar músculos naturais, nós precisamos também criar músculos espirituais. Peguei um rapaz aí outro dia, está trabalhando comigo, e lutador, cara. Gente aí que faz academia, que luta, e tá perdendo para a turminha lá da construção civil, né? Construção civil é só os pançudinhos. Mas essa turma aí não, eu acho que aqueles músculos são artificiais, não são naturais. Amém? Então nós precisamos entender que o Senhor Deus, Ele nos chamou para vivermos uma vida saudável. Amém? Mas para isso, então nós precisamos realmente alimentarmos. E não somente como criança, como eu falei aqui outro dia. A palavra de Deus diz que enquanto nós somos crianças, nós precisamos tomar o genuíno leite espiritual, para que nós possamos crescer. Só que o intuito de Deus nunca é que você fique como uma criança. Embora a palavra de Deus vai dizer que nós precisamos nos apresentar diante de Deus como criança, por aquele que não se fizer com a criança não pode herdar o reino de Deus. Mas ali o texto ele tem a conexão com o novo nascimento. Aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Então, ao nascer de novo, ele torna, então, agora a ser uma criança espiritual. Algumas pessoas perguntam, pastor, a nova criatura é um ato ou é um processo? Porque alguns pregadores dizem, olha, quando você aceita a Cristo Jesus, logo você nasce do Espírito. Então, agora você é uma nova criatura. E eu concordo com eles. Amém? Mas agora outros dizem, não. Quando você aceita Cristo Jesus, agora é um processo. Mas agora, é um ato ou é um processo? E eu digo para vocês, é as duas coisas. Amém? É as duas coisas.
É um ato porque agora você nasceu no espírito, mas é um processo na sua alma. O homem é feito de corpo, alma e espírito. Então no espírito você está pronto. É como Cristo, quando estava ali na prensa do azeite, no Getsemane, ele orou ao Senhor dizendo, o espírito está pronto, mas a carne é... E quando ele está falando aqui de carne, ele está falando de alma. A alma é fraca. Ele ainda sentia dores, ele sentia angústias, por causa do processo que ele teria que passar, mas ele sabia que o seu espírito estava pronto. Por isso, queridos, a importância de nós ouvirmos o Espírito. Se Jesus não tivesse ouvindo o Espírito, ele não teria ido à cruz. Se ele fosse somente pelos seus sentimentos, pensamentos, ele teria fugido da cruz. Aleluia! Mas como ele é guiado pelo Espírito de Deus, ele ouviu o Espírito e ele foi até o fim. Ele foi até o propósito eterno de Deus. Mas aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar neste momento em que muitos cristãos não têm esse hábito, mas que precisam começar a tê-lo, que é o devocional diário. Amém? Um tempo para a leitura da palavra de Deus, um tempo para a anotação da palavra de Deus, um tempo para a oração. E nós já aprendemos aqui, já falamos sobre oração, intercessão e proclamação. Tem pessoas que ainda não entendem o que são essas coisas. A oração é oração, pastor. Não, existe oração, intercessão e proclamação. Amém? Mas nós precisamos entender que existe aquele momento, como o próprio Senhor nos advertiu aqui no domingo, que é um tempo de nós entrarmos no secreto para que o Senhor possa nos exaltar publicamente. E como é que funciona esse tempo no secreto? É naquele momento em que você está alimentando o teu espírito. É naquele momento que você para ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus, queridos, o grande problema da maioria dos seres humanos é a pressa. Né? Tem gente que entra diante de Deus com pressa. O meu pai conta uma história de um rapaz que disse, eu estou indo ali, eu vou falar com Deus. Aí passou 5 minutos, ele voltou. E aí o pai perguntou para ele, mas Deus não estava em casa? Por quê? Mas foi tão rápido assim, né? Porque se você está indo para falar com Deus, você tem que gastar tempo com Deus. Amém? Sabe, tem gente que só ora e não ouve. Tem gente que só fala e não deixa Deus falar. Mas como assim, pastor? Sim, a oração, ela tem que ser uma via de 2 mãos. Não pode ser uma via de mão única, onde só você fala. Aí você está ali, Senhor, porque eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro, eu quero que o Senhor faça isso para mim, eu quero que o Senhor haja nesse determinado... E, queridos, não tem problema nenhum. Mas eu entendo, queridos, que diante de Deus, o nosso secreto é mais um momento de gratidão do que um momento de petição. Aleluia. Eu sempre começo meu momento, aprendi com o pastor Pio, amém? Meu momento de oração. Esse é o dia que o Senhor nos deu, por isso eu me alegro nele. Aleluia. Amém? Esse é um texto central da Bíblia, lá no livro de Salmos. Esse é o dia que o Senhor nos deu, por isso nós nos alegramos e nós recebemos esse dia com ação de graças. Recebemos esse dia, amém? E colocamos esse dia diante do Senhor. Aí sim, depois você pode pedir por segurança, você pode pedir para que o Senhor possa abrir as portas, os caminhos, amém? Mas entra diante dele com ação de graças, com louvor. Tem gente que acha que louvor é isso que o Miquel estava fazendo aqui. Não, querido, isso aqui é música. Aleluia. Louvor é quando você entra diante de Deus e a música é um instrumento para louvor. Mas você entra diante de Deus falando sobre Ele, falando da sua grandeza, falando de quanto Ele é grande. Não sei se você já viu, nossas canções são extremamente cristocêntricas. A gente não perde tempo falando de se tu está chorando ou se tu vai parar de chorar. Não, nós gastamos tempo aqui cantando canções que exaltem a Deus. Porque quando nós o exaltamos, Ele vem.
E quando ele vem, queridos, aí não tem depressão que fique, tem que correr. Amém? Quando ele vem, não existe qualquer problema que esteja na nossa frente que não seja destruído, não seja derrubado. Aleluia! Então, ter um devocional diário, queridos, é um tempo onde nós precisamos, sim, ler a palavra de Deus. Leia um capítulo da palavra de Deus. Depois, busque qual foi o texto que te saltou os olhos. Sabe, às vezes você vai ler um capítulo inteiro e vai ter uma palavra que faz se lançar aos seus olhos. E aí sim, através daquela palavra, você anota a palavra. E aí você pergunta ao Espírito Santo, o que o Senhor quer falar através dessa palavra comigo hoje? Parece uma coisa tão, sabe? Mas tem muita gente que já tem muitos anos de igreja e ainda não sabe fazer um devocional. Então, às vezes, a gente só quer ir lá, a gente só quer pedir, a gente só quer ler. E a gente acha que se você... hoje eu vou tirar, vou ler todo o livro de Mateus. O livro de Hebreus, sim, eu já li já um monte de vezes. Porque quando eu começo o livro de Hebreus, eu tenho que ir até o final da carta. Não consigo ficar só no primeiro capítulo. Amém? Mas, na maioria das vezes é isso, queridos. Tire um capítulo. Né? Leia. Agora, desse capítulo, extraia um versículo. Anote esse versículo, tenha sempre uma caneta junto. Anote esse versículo. E aí pergunte ao Espírito Santo, o que o Senhor quer falar comigo através desse versículo? E eu tenho certeza, queridos, que o Senhor vai falar contigo. Aleluia. Né? Deus, Ele fala conosco através da sua palavra. Sabe? Eu até anotei algumas coisas aqui. O objetivo do aprendizado é servir a Deus e servir ao próximo. Quando eu aprendo a ler e a escrever e compartilho o que eu li e o que eu escrevi com alguém, então eu estou servindo o próximo. Sabe? Parece às vezes uma coisa tão simples. Eu vejo a minha esposa quando ela faz devocional, às vezes ela grava algum áudio, aí ela lança lá, né, no grupo lá das meninas, e daqui a pouco já vem testemunho de gente, mas era a palavra que eu precisava ouvir. Olha, era isso aqui, essa me deu direção de tal coisa. Então, gente, isso não é coisa só para pastor fazer, isso é coisa para você fazer. Amém? Você pode ser um evangelista. Sabe, dentro dos ministérios, um dos ministérios é o ministério de evangelismo. Eu vejo o Paulo como alguém que acordava todos os dias de manhã, entendendo que ele precisava levar a palavra para alguém. Um homem do reino, uma mulher do reino, quando ele se acorda, Satanás precisa dizer: acordou esse miserável. Sabe? Um homem do reino, uma mulher do reino, tem que constranger o inferno, gente. Uma mulher do reino, um homem de reino, quando acorda, o diabo precisa saber que vai ser um problema para ele. Então você precisa acordar com essa certeza. Deus hoje pode me usar para levar uma palavra para alguém. Então eu preciso estar preparado. Hoje está fácil demais, né? Hoje a gente faz escala. Daí a gente manda a escala para o pastor. Pastor Mateus, o senhor pode pregar na outra semana? Ah, legal, posso pregar. Então tá, próxima semana é contigo. Aí durante a semana o camarada vai orar, o camarada vai procurar a palavra, né? Eu gostava do tempo antigo, né? Lembra do pastódromo? Todo mundo sentado aqui em cima, né? Aquele monte de gente sentada aqui em cima. O pastódromo. E aí o pastor presidente só chegava e dizia, batia nas costas e dizia: hoje a palavra é contigo, irmão. Ai, ai, ai. E aí como é que fazia, pastor? Como é que fazia? Nada, a gente sempre tinha a palavra pronta. A gente já estava todo dia preparando algo. Porque talvez hoje seja eu. O grande problema hoje é isso, queridos. Pastor, mas eu não estou preparado. Cristo não vai estar nunca. Se você continuar levando as coisas de Deus dessa maneira.
Nós precisamos levar as coisas de Deus a sério. Eu preciso sempre ter uma palavra pronta. Se eu for convidado para fazer uma palavra de abertura no culto, eu tenho que já estar pronto. Se eu for convidado para fazer uma palavra de oferta, de generosidade, eu preciso ter uma pronta. Amém? Se eu for convidado aqui para trazer a pregação da noite, eu vou começar a fazer essa surpresa aí, né? Amém? Então nós temos que estar prontos, estar preparados. Mas como que eu estou preparado? Porque eu fui lá no dicionário bíblico, eu procurei, eu fiz isso, eu fiz... Queridos, amém, que bom! Mas isso tem que ser um exercício diário. Agora, eu tenho problema, queridos. Eu às vezes chego em algumas igrejas, pastor, me passa os versículos. Ai, meu Deus, lascou. Porque eu nunca anotei um versículo. Às vezes eu tenho só o primeiro que eu vou começar a pregação. Aí o restante, queridos, é nós entendermos que, aí o Espírito vem te revelando, pastor. Não, ele vem até. Mas é daquilo que eu já comi. Tendo uma coisa, queridos, é a mesma coisa que o cara vir aqui, pastor, ora para mim porque eu quero passar no Enem. E você estudou, filho? Não. Deus, ele é Deus para revelar no momento certo a resposta certa. Se você leu, se você preparou, se você estudou. Então, assim também é a palavra de Deus, queridos. O pastor é uma Bíblia ambulante. Não, queridos, é o Espírito Santo que nos conduz. Mas para que ele possa nos conduzir, eu preciso conhecer. É um advogado que chega diante do tribunal sem conhecer o direito civil. É um advogado que chega diante do juiz sem conhecer direito da família, quer defender a família. Não tem como, queridos. Então nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar aptos. Eu vejo aqui os jovens, né? Comecem já. Ser cheio do Espírito Santo é maravilhoso, queridos. Vir aqui, ser tomado pela presença de Deus é maravilhoso, mas nós precisamos exercitar também a sua palavra. Nós precisamos ser um instrumento para a evangelização. E dentro da evangelização, queridos, existe o testemunho. Amém? Tem gente que espera ser teólogo para depois testemunhar, não. Eu preciso começar a testemunhar as grandezas, aquilo que Deus já está fazendo na minha vida. Não me peça para te mostrar algo que seja tão grande, se tu não acredita nas pequenas coisas. Sabe, Deus ele começa a se mostrar através de coisas menores. Mas depois ele vai, conforme vai acrescentando a nossa fé, conforme nós vamos crendo, conforme nós vamos agindo em fé, ele agora começa a fazer coisas novas em nossa vida. Ler e escrever serve a minha vida, pois posso ler o que Deus escreveu para mim e posso escrever o que eu entendi a respeito da leitura que eu fiz. E isso também é poder, queridos. Quando Deus se manifesta através daquilo que eu li e através daquilo que eu escrevi, agora Deus fala comigo através daquilo. Amém? Então, decidir ler a Bíblia todos os dias, queridos, não é algo que tu vai sentir. Pastor, acordei com aquela vontade de ler a Bíblia, duvido. Duvido, querido. É a mesma coisa que o cara diz, acordei 5 horas da manhã com aquela vontade de correr, mas duvido. Mas ele, como disse o próprio Paulo, eu faço que o meu corpo obedeça aquilo que eu preciso que ele faça. Amém? Ele escreve ali, né? Parece que ele está, né? Mas ele diz, eu esmurro o meu corpo. Não, ele não está se batendo, queridos. Não é isso. Mas ele está declarando isso. Eu ordeno que o meu corpo obedeça aquilo que o Espírito está falando. Então, é realmente nós começarmos a ter esse tempo diante de Deus.
Eu sempre falo da questão do lugar secreto. Tem gente que acha que o lugar secreto é o quarto. E amém, aleluia, se o teu lugar secreto é o quarto, amém. Mas esse quarto é muito mais do que um quarto físico, é um quarto espiritual. É um lugar onde você entra e você sai. É um lugar onde você tem livre acesso e você entra com ousadia. A palavra de Deus vai dizer que nós devemos entrar com ousadia diante de Deus. O que é entrar com ousadia, queridos? É entrar sem reservas também. Uma das coisas que nós precisamos entrar diante de Deus é entrar extremamente nus diante dele. Como assim, pastor? Entrar nu, queridos, é entrar sem esconder nada. Eu não estou dizendo que é para você orar sem roupa. Mas é para você entrar realmente, né, sem esconder nada do Senhor, embora Ele já saiba tudo. Mas a gente precisa declarar diante dele aquilo que nós queremos viver. Nós sabemos que Abraão ele foi justificado pela fé, queridos. E tem muitas pessoas querendo se apresentar diante de Deus pela sua justiça própria. E não é assim que funciona. Eu gosto muito do ladrão da cruz. E outro dia eu estava escutando um pastor americano e eu achei muito interessante a forma que ele colocou. E ele estava falando sobre o ladrão que estava ao lado de Jesus, ao lado direito de Jesus. A gente conhece o ladrão da cruz? Não, ele não roubou a cruz, né? Amém? Não é o ladrão da cruz, é o ladrão que estava na cruz, ao lado de Jesus. Amém? Então, e aí ele falando que o ladrão chega no paraíso e daí o anjo diz, você aqui. Eu aqui, né? Mas como que você chegou aqui? Eu não sei. O cara que estava do meu lado disse que eu podia vir. Então, gente, é nós entender que quando nós entramos diante de Deus, não é por nós mesmos. Quando nós entramos diante do Senhor, é por causa da justiça de Cristo Jesus. Então, por que eu entro com ousadia? Porque... e agora... Não, queridos, eu entro por causa dele. Entro diante de Deus por causa daquilo que Ele conquistou. Só que eu preciso, gente, entrar diante dEle com o coração aberto e agora sim deixar ser transformado pelo Senhor. Uma palavra que você lê, mas que você não coloca em prática, queridos, ela é somente uma palavra, ele é o Logos, eu falei aqui outro dia. Como é que eu faço para ser transformado? Outro dia eu estava falando com um casal. Pastor, como é que eu faço para melhorar o meu casamento? Começa a dar aula. Começa a dar aula para casais. Pastor, mas eu não tenho capacidade. É por isso? Cada vez que nós dava aula para os casados para sempre, nós melhorávamos. Existe uma diferença entre o meu casamento antes do Casados para Sempre e depois do Casados para Sempre. Primeiro, o irmão Luiz deu aula para mim e para a pastora Márcia. Aí depois fizemos a outra etapa, que é para que a gente pudesse receber, então, a autorização. Né? Só nessas duas caminhadas aí a gente já mudou aí uns 50%. Mas você já estava transformado? De maneira nenhuma. Estava bastante coisa errada aí. Mas como é que você é professor? Porque quando eu ensino, Cris, eu também aprendo. Mas quem é você para estar anotando texto e mandando em grupo de gente? Você não faz... Cris, é isso que o diabo quer que você pense. Agora, se eu recebi uma palavra do Senhor, Cris, e ela caiu no meu coração e fez sentido no meu coração, eu agora posso compartilhar. E quando eu compartilho isso, toca outra pessoa. E quando aquela pessoa é tocada, isso serve de testemunho para que o Senhor também comece a trabalhar em mim. Através daquele texto, através daquilo que Deus comunicou no meu coração. Você quer melhorar teu casamento? Então comece a se preparar para ser professor. Vou dar aula para o pessoal aí.
Então, quando nós ensinamos, queridos, nós também aprendemos. Essa é a importância do grupo familiar, né? Algumas igrejas chamam de célula, mas o grupo familiar é isso, queridos. Aquele casal que está coordenando o grupo familiar, ele é apto a dar aquela matéria? Na maioria das vezes, não. Mas como é que ele está dando? Ele está dando porque ele se dispôs. E enquanto ele está falando sobre aquilo, Deus também está trabalhando na vida dele. Só que aí a gente começa a se tornar o consumidor gospel. Né? Uma vez você consumia Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, os mais novos não, né? Ana Castelo. Mas agora você tocou, você agora começa a consumir Morada, Fernandinho. Né? Mas, querido, você só mudou o consumo. Como é que você vai começar a cantar para alguém aí? Aleluia! Quando é que você vai começar a deixar Deus fazer, né, escrever letras de hinos através da tua vida? Então, o grande problema nosso, queridos, é que a gente sai de um consumo e entra no outro consumo. E aí você continua sendo consumidor. E aí, pastor, eu gostaria tanto de evangelizar. Você tem tudo para evangelizar. Como é que eu evangelizo? Evangelizo quando eu paro de ser um consumidor e eu resolvo ser um comunicador. A Bíblia vai chamar de atalaia. O que é um atalaia, queridos? É alguém que não fala por si mesmo. É alguém que fala pela ordem de outro. Então Jesus, ele já nos deu a ordem. Vão, preguem o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Mas aí, nós muitas vezes estamos somente na questão do consumo. Eu quero ser só consumidor. Quero sentar aqui e consumir. Não, queridos. Eu preciso começar a ser um instrumento de salvação. Eu preciso começar a ser um instrumento de fé ao impor as mãos sobre os enfermos, ao liberar palavra profética. Uma vez um pastor ficou bravo com a minha filha, que ela disse que tem que treinar a profecia. Mas não é assim, como esse negócio de treinar? Querido, se você recebe uma palavra de Deus e você não fala, para que ele vai te dar a segunda? Aleluia! Aí Deus te deu uma palavra e você não falou. Por que Deus vai te dar de novo? Recebe a palavra, manifesta a palavra. Né? Coloca para fora. Vamos lá, gente. Vamos exercitar esse evangelismo. A evangelização, né? Evangelização, que todos nós estamos aptos a evangelizar. Então, aquilo que nós recebemos, nós estamos aptos a falar. Aqui, eu sempre declaro aqui na tribuna, né? Eu não prego algo que eu ainda não fui pregado. Então, eu preciso pregar, queridos, aquilo que eu já fui pregado. Porque aí você tem peculiaridade em falar. Onde é que tem sido a tua cruz? Qual tem sido a tua cruz? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua. Não é a cruz de Cristo, é a sua cruz. Cristo tinha uma cruz, aleluia. E ele carregou. Nós temos também. Qual é a nossa cruz? A nossa cruz é o lugar onde nós estamos sendo pregados nesses dias. Amém? São as adversidades que nós estamos vivendo. Mas por que nós estamos vivendo isso? Estamos vivendo isso porque Deus quer nos tornar, né, nós em um instrumento. Você tem problema de perturbação, Deus vai te usar para quê? Para libertação. Então, se você está sendo perturbado, é porque o cão não quer que você entenda o teu chamado. Aleluia.
Então, aonde nós estamos sendo pregados, queridos, é o lugar onde Deus quer se manifestar através de nós. Eu já fui pregado financeiramente, quando eu quebrei a minha empresa, quando a gente ficou 2 anos comendo arroz com salsicha, que era o mais barato que tinha. Aleluia. Então, hoje nós podemos falar sobre finanças. Para nós poder ter a nossa experiência financeira. Nós já criamos filho de todo jeito, de todos. Então nós temos experiência para falar sobre filhos, sobre família. São lugares onde nós estamos sendo pregados, queridos. Amém? Agora, onde é que está o maior obstáculo de você? A Bíblia diz que Naamã, do lado de fora de casa, era o príncipe do exército da Síria. Mas dentro de casa era o quê? Um leproso. Onde é que Naamã tem que mudar? Lá fora ou dentro de casa? Qual era a cruz de Naamã? A lepra. Insensibilidade, queridos. Não sei se você sabia, mas a lepra é a mesma doença que hoje nós chamamos de hanseníase. Cria uma mancha vermelha, faz aquela carne, é uma carne como se tivesse apodrecido. Você pode cravar uma agulha, você não sente dor naquele pedaço. O que isso mostra? Insensibilidade. Então, do lado de fora, bam, bam, bam. Do lado de dentro de casa, insensível, enrolado em trapo de imundície. Então, nós precisamos entender, queridos, que às vezes nós estamos dando lá fora o nosso melhor e dentro de casa nós estamos dando o nosso pior. E eu já fui leproso, queridos. Eu sei o que eu estou falando. Eu já fui leproso. Não na carne, mas na alma. E as pessoas diziam para minha esposa, nossa, o André é top, né? Só ele sabia quando eu entrava batendo o portão. Até as crianças se escondiam. Aleluia. Mas eu não me orgulho dessa lepra. Não me orgulho desse tempo. Amém? Hoje eu posso viver o propósito de Deus, porque eu passei pelo processo. Amém? Nós precisamos passar por esse processo. Agora, quando nós achamos que é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Não, queridos. A vida é feita de confrontos. Como é que a gente faz para ser transformado, pastor? Através dos confrontos. A gente precisa confrontar aquilo que está acontecendo ali. Isso não é normal, isso não é natural. Outro dia eu falei para um casal lá, se o cara não quer vir para casa, é porque tem algum problema dentro de casa. Sabe, aquele camarada que em vez de ir para casa, passa primeiro na bodega e fica até às 10 da noite? É porque ele não tem alegria de voltar para casa. Alguma coisa está errada dentro de casa. Porque o natural do homem, queridos, é voltar para casa. Natural de uma mulher é querer estar em casa, é querer estar cuidando da sua família. Amém? Agora, quando esse desejo se for embora, alguma coisa está errada. Tem uma dracma que se perdeu dentro de casa e você precisa acender a lâmpada e precisa procurar. Conselhando um casal outro dia, eu disse, tá, mas para aí. Mas quando que essa paixão terminou? Porque quando vocês casaram, vocês eram apaixonados, não era? Não, vocês não tinham feito filho. Era apaixonado? Não, nós era. Pois é. É muito prático. Volta lá, naquele lugar onde vocês estavam apaixonados, e veja o que foi que vocês perderam. Encontra lá o que se perdeu. Começa a manifestar agora, começa de novo a voltar para aquele ponto. O que foi que destruiu o nosso amor? O que foi que arruinou a nossa casa? Só que hoje, queridos, hoje é mais fácil, seguir, separa, pega outro. E vai dar o mesmo problema.
Porque eu sou um Deus fiel que visito até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Como é que eu faço para aborrecer a Deus? Quando eu não confronto. Quando eu não transformo. Quando eu fujo. Lembra de Jacó? Fujão. Foi lá, enganou o pai, deu problema. Mete o pé, vai embora. Aí para todo enganador, né? Deus tem um mais safado que ele. Aí cai aonde? Lá cai de Labão. Aí Labão explora ele, troca o salário dele 10 vezes. E vocês já conhecem a história, não precisa começar do início, né? Primeiro diz que vai dar Lia, diz que vai dar Raquel para ele em casamento, dá Lia. Aí depois trabalha mais 7, aí sim recebe Raquel. Aí não tem um pinto para dar água. Um homem com 2 mulheres sem um tostão no bolso. Tu imagina que problema. Aleluia. Hoje não é mais permitido as mulheres, irmão. Vigia. Glória a Deus. Aí termina 20 anos. Aí Jacó resolve fazer o quê? Não é partir, é fugir de novo. Fugiu do irmão para ir para a casa de Labão. Agora, 20 anos na casa de Labão, vai fazer o quê? Reúne as 2 mulheres e diz, ó, o pai de vocês está sendo safado comigo, tem trocado meu salário, tem feito assim, 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 nós vamos essa madrugada embora. Reúne tudo que é dele e lá vai o fujão de novo. Fugindo de novo do confronto. Queridos, nós não podemos fugir do confronto. Aí, determinado espaço de tempo, ele foi para frente lá, aí o Labão sai atrás, né? Sumiu o ídolo do lar, Raquel tinha roubado, né? E aí corre atrás, vai lá, e aí, onde é que tá? Onde é que vocês estão indo? Né? Tipo, pô, sai com as minhas 2 filhas, leva a escritura da terra, que é o ídolo do lar, né? E ainda não me dá satisfação? Não, mas aí sim, aí eu Jacó, abençoado, mas é que o senhor me trocou meu salário 10 vezes, aí pronto, esclareceu. E aí a Bíblia diz que a partir dali agora o acampamento de Jacó se torna Manaim. Você já viu já esse texto? Não sei se você já foi atrás no hebraico de entender o que é Manaim. Manaim significa 2 acampamentos. Antes Jacó estava indo sozinho. Quando ele acertou com o sogro dele, sabe o que aconteceu? Deus agora fez 2 acampamentos. Um celestial e um natural. Agora os anjos acompanhavam o acampamento de Jacó. Tá voltando, chega lá, né? Quem gosta de fazer aí como é que é o encontro com Deus, né? Aí vai lá pro Vale de Jaboque, né? Aí chega lá, luta com o anjo. Aí o anjo vai perguntar para ele, qual é que é o teu nome? Ah, o meu nome é Jacó. Não, agora o teu nome é Israel. Então, Deus vem fazendo todo aquele processo, queridos, porque não adianta ele voltar de novo para casa como enganador. Queridos, não adianta você entrar num outro relacionamento como enganador. Não adianta você entrar em outro relacionamento se você não acertou o antigo. Grande problema nosso é esse. Acerta as coisas. Bota o camarada lá na frente e diz, ó, é isso, é isso, é isso e é isso. Agora me conta qual é que é o teu lado para mim, porque o meu lado também deve estar problemático. O grande problema nosso é que a gente sempre acha que é os outros, né? Não, os outros estão com problema, a gente está tudo certo. Não, queridos, tem problema dos 2 lados. A gente precisa acertar. Quando Jacó se encontra de novo com Esaú, pronto, agora acontece o acerto, dá tudo certo. Mas nós precisamos entender, gente, que a palavra de Deus, ela primeiro precisa começar em nós.
Amém? Para depois ela se manifestar através de nós. Então, leve, né, essa questão aqui da nova criação. Quem já nasceu de novo em Cristo Jesus, ele não pratica obras mortas. O que é obra morta, queridos? Nós aqui tivemos, eu acho que umas 3 semanas só falando de obra morta. Né? Obra morta é aquilo que você está fazendo que você não foi chamado para fazer. Obra morta é aquilo que não tem nada a ver com o teu ministério, mas você está fazendo às vezes para agradar alguém. Obra morta, gente, é você realmente pegar e arrancar tudo aquele problema que está ali, para que você possa começar agora a construir um edifício novo em Deus. Sabe? Resolve. Mas como é que eu resolvo, pastor? Por mim mesmo eu não consigo, queridos. Então eu preciso ter o meu devocional. Aí voltamos para o devocional. Comece a buscar em Deus. De que maneira que eu me expresso? Senhor, eu tenho isso, eu preciso acertar isso na minha vida. Sabe? Aquele safado lá que vai lá, faz um empréstimo do banco, agora eu vou esperar 5 anos, que daí caduca. Não, que eles vai lá e acerta, parcela em 20 e poucas vezes, mas não deixa esse negócio caducar. Senão você nunca vai prosperar na tua vida. Aleluia. Acerta isso. Ah, mas o banco é rico, pastor. Eu sei que ele é rico. Mas um dia você foi lá, você assinou um papel dizendo que você ia pagar. E agora somos nós que precisamos ajeitar isso. Eu não sei para que eu estou falando isso, né? Amém? Mas nós precisamos ser sérios, sinceros naquilo que nós estamos fazendo. Nós precisamos ser sinceros, ser sérios, para que o Espírito Santo possa falar em nós. Não é pela nossa justiça, é pela justiça dele. Só que isso, queridos, não me dá precedente agora para mim fazer da minha vida o que eu quero. Ah, porque eu tenho um mediador, pastor, eu tenho um... e eu tenho mesmo, aleluia. Eu tenho um mediador que quando eu faço algum problema, assim, dou algum calote, assim, ele vai diante do Pai, ele sabe. Não, queridos, não era isso que João estava falando. Ele estava falando de um pecado involuntário. E muitas vezes nós, por causa ainda de alguns resquícios da nossa natureza humana, a gente acaba praticando alguns pecados involuntários. E aí depois que você já fez, que você se toca, pequei. Então, para isso, nós temos um advogado diante de Deus. Mas agora, o cara nasceu de novo, o cara diz que é nova criatura e continua ainda praticando essas coisas, né? Acho que nós precisamos rever os nossos conceitos do que é ser uma nova criatura, do que é realmente, né, viver em Deus. Mas isso, queridos, não é rever na carne. É quando você lê a palavra de Deus, é quando Deus fala com você. E aí você vai entendendo quais são os próximos passos. Espírito Santo, qual é o próximo passo? O que eu devo fazer? De que maneira que eu devo agir? E aí então, o Senhor vai agindo, vai fazendo e as coisas vão acontecendo. Amém? A gente acha que Deus não é poderoso, queridos, esse é o problema. Nós dizemos que nós caminhamos por fé e nós muitas vezes acreditamos em algumas questões da palavra de Deus, mas outras nós não cremos. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos através do poder que opera em nós, queridos. Qual é esse poder? Esse poder é o Espírito Santo que hoje habita dentro de nós. Então, se Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, por que nós colocamos limites em Deus? Senhor, eu tenho essa dívida aqui, eu preciso pagar, mas eu preciso de recursos para que isso possa acontecer. Então é através da palavra de Deus, é nós acessarmos isso e a porta vai se abrir e as coisas vão acontecer. Como disse aqui o pastor Mateus, sabe, nós estamos andando muito na alma e aí tem uma pessoa passando por um problema, né? Aí chega, fala para você de uma enfermidade, pois é, eu acho que era bom você fazer aquele exame assim, né? Aquilo lá resolve. Não, querido, não é exame, primeiro ora por ela. Primeiro libera uma palavra de vida sobre a vida dela. E mané exame o quê? Isso aí é o médico que tem que dizer para ela que tem que fazer um exame.
Você é chamado, queridos, para liberar uma palavra de vida, para orar por essa vida. Para declarar aquilo que Deus está falando ao teu coração, mas para isso você precisa estar ouvindo a voz de Deus. Aí conta um testemunho que ele teve lá no hospital, né? Aí já estava lá o diagnóstico, né? Não, ó, 3 dias de vida, né? Aí foi. Daí na noite veio todos os familiares, estava tudo dentro do hospital, né? Esperando a morte do abençoado. E aí o pai chegou lá para orar. E aí o pai disse para a filha do enfermo lá, não, fica tranquilo que ele não vai morrer hoje. Ah, mas... Aí ele nem sabia, o irmão do abençoado era médico, né? Aí chamou ele lá para fora. Mas de onde é que o senhor tirou isso? Né? De onde é que o senhor tirou esse diagnóstico aí? Eu não dou diagnóstico, eu falo por mistério. Quando foi umas 11 horas da noite, o abençoado sentou na cama, olhou para todo mundo dentro do quarto. Ô, gurizada, como é que vocês estão? É? Por que está todo mundo aqui? É, o senhor estava meio ruim, né? É? Ah, então vamos tomar um chimarrão. Ajeitaram a cuia e foram tomar um chimarrão. Passou-se 1 ano e pouco, 2 anos, o rapaz morreu. Queridos, é como Lázaro. Tu não acha que Jesus ressuscitou Lázaro para viver a vida toda. Mas o dado é que o Espírito Santo falou com o pai, dizendo, ele não vai morrer hoje. E aí? Eu fico no diagnóstico médico ou eu libero aquilo que o Espírito Santo me falou? Amém? Então nós precisamos nos mover pela fé. Se Deus falou, queridos, ao teu espírito, comece a ter mais coragem, né? Intrepidez em falar. Busque, né, os dons espirituais que também são ferramentas extraordinárias de Deus, né? Mas mesmo, queridos, que você imagine ou você pense que você não tem dom, de maneira proveitosa o dom vai aparecer. Amém? Quando você se dispõe, o dom acompanha. Vamos nos colocar em pé? Vamos orar? Amém?